Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Você no Divã. Hoje nós vamos conversar sobre a pirraça. A pirraça infantil. Como é que ocorre a pirraça infantil? Se a pirraça é algo infantil, por que que ela envolve tantos adultos? Por que que ela está tão presente na vida dos adultos? E o adulto é pirracento mesmo? Como é que a gente percebe essas características? A gente vai perceber essas características, de acordo com a psicanálise, na no relacionamento com o outro. É no relacionamento com o outro que a gente vai perceber a birra, a pirraça. E como isso vai impactar nesse mesmo relacionamento. Como é que acontece? O que que acontece com a criança? Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele vai dizer que nós passamos por três fases básicas na nossa infância, que são fundamentais para a estrutura psíquica que o adulto terá. A primeira é a fase oral. É quando nós estamos no período da lactância, como diz o Freud. É quando nós associamos o prazer com o alimento. É quando a gente tem prazer e nutrição ao mesmo tempo. Isso a gente vai chamar, então, de fase oral. Porque é quando o bebê mama. E ao mamar, ele sente prazer. E ao mesmo tempo ele se alimenta. Então é a fase sexual mais importante do indivíduo. É a fase da nutrição. Eu quero acrescentar que é exatamente nessa fase que o indivíduo adquire a questão do poder, do controle, o controle sobre o outro. Por quê? Naquela luta pela sobrevivência, o bebê tem fome. Não podendo se comunicar, por instinto, ele vira-se. Virando, a mãe está com ele no colo, são os primeiros momentos do nascimento, e então ele suga o seio materno, suga o colostro, que vai alimentá-lo, e vai experimentar o prazer oral. E ali ele vai perceber que tem nutrição e prazer ao mesmo tempo. Há um momento em que a mãe se afasta, ele vai para o berço e a mãe se afasta. Então ele vai chorar, porque ele não vai encontrar o seio. E ao chorar, a mãe corre e pega ele no colo. E ele então identifica que se ele chorar, a mãe vai atender os interesses dele. Então agora quando ele está querendo tomar banho, ele está sentindo angustiado, porque está ali quase com assadura, né? Ele então chora. Aí a mãe troca a fralda. Ele chora, a mãe dá banho. Ele chora, a mãe põe para dormir. Ele chora, a mãe dá de mamar. Então o choro passa a ser o principal instrumento de controle dele. E ele percebe que com o choro ele ganha tudo. E ele vai ficar por 2 anos vivendo essa fase oral. Então nós vamos desenvolver o choro como elemento, a chantagem emocional, como elemento de vida social. Para eu ter o que eu quero, o que eu preciso, eu vou fazer chantagem emocional. Eu vou chorar. Isso se desenvolve durante 2 anos, e os 2 primeiros anos no instinto do indivíduo. Aos 2 anos ele passa para a fase anal, quando ele vai fazer as necessidades agora não mais na fralda, vai fazer as necessidades no troninho. Então agora ele tem que esperar, ele vai ter que controlar o corpo. E é o que o Freud vai dizer, que o controle surge na fase anal. Porque ele vai ter que administrar as suas necessidades fisiológicas. Eu prefiro arriscar dizendo que, na verdade,
nessa fase, ele traz para a parte fisiológica o controle que ele já tem aqui. Então ele aprende primeiro a controlar as pessoas ao seu derredor e depois então ele passa a controlar o próprio corpo. E aí ele vai ao banheiro na hora que ele quiser, na hora que ele tiver vontade. Então é a fase anal, que ele vai perceber, ele vai ter prazer em fazer xixi, em fazer cocô, ele vai ter prazer em algo que sai de dentro dele. Então ele vai produzir prazer. É a fase anal. Aos 3 anos, ele entra na fase fálica, na fase do falo, em que ele percebe que ele é diferente da menina. O menino tem pênis, a menina não tem. Então, para a menina é como se faltasse alguma coisa. Numa educação, numa cultura baixista como a nossa, onde o menino pode tudo e a menina não pode nada, por exemplo, o menino pode ficar pelado, a menina não. O menino pode ficar de shortinho, a menina não pode ficar de calcinha. Então ela vai percebendo que ele tem mais poder que ela. E daí ela deduz que esse poder nasce do pênis que ele tem e ela não tem. E aí cria uma discrepância entre menino e menina aos 3 anos. E aí, então, aí o menino, ele não quer mais se misturar com a menina. É a fase do egocentrismo. Ele quer tudo para ele. Então ele não quer dividir. Se ele chegar numa casa e tiver brinquedo, ele se apossa desse brinquedo e diz que é dele. Não é da outra criança, é dele. E aí a mãe passa vergonha, etc, etc, né? Por causa desse egocentrismo que é normal. Quando é que esse egocentrismo vai terminar? Quando essa criança for para a escola, que aí vem a socialização. Então a escola tem a função, e hoje cada vez mais cedo, que tem a pré-escola, né? Tem a educação infantil. Então a escola tem a função de ensinar a criança que as coisas são divididas, que ele não é o único dono das coisas. Ele tem que dividir, ele tem que socializar. Mas vale lembrar que ele vai para a escola com 4, 5 e às vezes 6 anos. Mas esses anos anteriores era só ele. Ele era o rei, ela era a rainha do processo. Então esse aprendizado e a maneira como isso é conduzido vai impactar diretamente na vida adulta. Imagine, por exemplo, uma criança que é abandonada nesse período do egocentrismo. Aos 6 anos, aos 5 anos, aos 4 anos, se ela sofrer abandono, ela vai ter muita dificuldade na vida adulta, na relação social, porque a todo momento alguém vai abandonar, alguém vai tomar dela. Então, se o pai separa da mãe, o raciocínio dela não é que o pai separou da mãe, o raciocínio dela é que o pai abandonou, e abandonou porque alguém levou o pai embora. Então ela vai ficar uma pessoa desconfiada, uma pessoa que não acredita no outro, porque a qualquer momento alguém vai tomar alguém dela. Então a perda do pai e da mãe, seja por causa de uma separação, seja a morte de um deles, seja, enfim, alguma coisa que aconteceu de abandono, vai impactar diretamente na vida adulta. E existem aqueles abandonos que a criança que não tem como não ter, que é a morte da avó, né? A morte do avô muito querido. São pessoas que vão embora e que abandonam a criança. E isso vai impactar no relacionamento social. Então, o que a gente percebe na vida adulta? A gente percebe, às vezes, por exemplo, na vida conjugal, casais que brigam por porciúnculas, que brigam por coisas pequenas. E no fundo, é uma coisa minúscula, tipo a posição aonde vai ficar a TV, a cor que vai pintar a parede, a cor do jogo de sofá, o tapete.
Isso é muito pequeno para justificar um relacionamento construído com base na afetividade, no amor, na cumplicidade, no respeito, por causa de uma coisa tão pequena. Porque naquele momento ali houve uma regressão. De alguma maneira, um ameaça o outro, e ao ameaçar ele regride, volta à infância, é a regressão de memória. E aí, aquele menino pirracento que não quer abrir mão. Não, tem que ser, então, não, é meu, é meu, é meu, é meu. E o adulto bate o pé e cria. E aí você percebe que é um processo de pirraça, que é um processo de infantilidade, quando não existe um argumento intelectual, um argumento lógico para aquela atitude. Por exemplo, por que você está brigando pela cor da parede? Como é que a pessoa vai explicar isso? Ela vai dizer que é porque o verde ela é a cor da paz? Não tem lógica. Ela vai dizer porque a casa é dela, é a casa do outro também. Então você percebe que não tem um argumento, não existe uma lógica, é puro sentimento, é o inconsciente tomando posse do processo, é o id tomando posse do processo. Então o relacionamento, a vida, quem tem que regrar o processo é o ego, ele é o árbitro. Quem que define o jogo é o árbitro. De um lado você tem o id, que representa o inconsciente, que representa o passado. Do outro lado você tem o superego, que representa a vida social, que representa os limites, que representa a culpa. E no meio dos dois o ego, que define quando é que um ganha, quando é que o outro ganha. Então na vida social a gente tem que perder. Se a gente só ganha, nós vamos ganhar fama de quê? De prepotente, de autoritário, de personalista. Porque a vida é social. Se é social, você tem que socializar, inclusive as perdas. Não tem como você ganhar sempre. Mesmo se você é o dono da empresa, vai ter hora que você vai ter que dar razão ao seu empregado, porque senão ele vai te desestimular e não vai querer mais trabalhar para você. Porque no fundo, ele trabalha ali não é só pelo salário, ele tem um gozo, ele tem um prazer profissional que vai além do salário. Pesquisas apontam que profissionais muito bem pagos deixam empregos insatisfeitos. Por quê? Porque não tem prazer no que fazem. E às vezes um profissional que ganha um salário pequeno permanece numa empresa por décadas, porque ele tem prazer naquela empresa. E o prazer significa o poder de decidir, o poder de escolher. Então tem que ter esse jogo de ganhar e perder. E aí você percebe que esse jogo é rompido com a pirraça. Então a gente vai ver isso presente nas empresas, a gente vai ver isso presente no lar, no relacionamento de marido e mulher, a gente vai ver isso presente nas religiões, as disputas de poder. A gente vê aí em todos os segmentos religiosos a disputa de poder. Nas ONGs. Às vezes a pessoa cria uma ONG tão bonita, uma ideia tão legal, e aquilo não vai à frente por causa de disputa interna. Eu acompanhei, por exemplo, uma instituição que trabalhava com resgate de animais de rua, que tinha um trabalho lindíssimo, até que os diretores começaram a disputar, começaram a pirraçar um o outro. Um queria de um jeito, outro queria de outro, e isso então, a pirraça era tão grande que um saía, aí saía outro, até que a ONG foi desmontada. Por causa da pirraça, por causa do egocentrismo daqueles membros. Por que não é egoísmo, é egocentrismo? Porque, na verdade, ali é um comportamento infantil. É o menino que quer, é tudo meu, é aquele menino, aquela menina que quer tudo para ela. Então há uma queda na infância. Aí você vai dizer, como é que a gente vai lidar com isso, Aloysio? A melhor maneira de lidar com isso, pessoal, é realmente você trazer para a razão. Como é que funciona a análise? Por que a análise faz tanto efeito? Por que as pessoas ficam tão bem quando elas são analisadas? O que é que o analista faz?
nós analistas fazemos o seguinte, a gente leva a pessoa ao passado para ela perceber que aquele fato que aconteceu com ela na infância tá trazendo consequência hoje, 40 anos depois, 50 anos depois. Ao perceber que uma coisa está ligada à outra, acaba o problema. É a consciência que precisa ser ativada. Então, se você perceber que na briga com a sua esposa, na briga com o seu namorado, na briga com o seu empregado, é pirraça, só de perceber isso, você para de brigar e imediatamente o problema se resolve. Porque aquela energia é alimentada pelo seu inconsciente. Você está fazendo ali porque você não está percebendo que é um ato inconsciente. Não é algo consciente. Não é algo que você está fazendo de propósito. É algo que você está fazendo por impulso. E o impulso é sempre filho do id. É sempre filho do inconsciente. O que é a compulsão? São impulsos intensos e repetidos. Ou seja, uma pessoa que tem compulsão por beber, ela não raciocina antes de beber. A pessoa que tem compulsão por jogar, ela não raciocina. Ela só sente vontade e vai lá e joga. Hoje tem os jogos de computador, né? Além dos jogos de aposta, de azar que a gente conhece, né? Dos cassinos, hoje tem os jogos de computador que não tem dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, é a pessoa ficar preso aquilo ali por horas. E ela é compulsiva, ela não percebe isso. Senão ela não fazia. A pessoa que tem a compulsão por comer, por exemplo, que está ficando obesa, que está adoecendo, ela não está comendo porque ela precisa se nutrir. Ela come por prazer, ela come por compulsão. Ela come. Então é algo que vem do inconsciente. Compulsão vem de pulsões. A pulsão é sempre do inconsciente. A pulsão é sempre sexual, mesmo que seja direcionada para a alimentação, para o jogo, para o álcool, para a droga. Então, quando nós estamos naquela discussão acalorada, aquela discussão é com base no nosso sentimento. É impulso. Está vindo do inconsciente, não é algo racional, não é algo lógico. Quando você traz para a lógica, perde o efeito. Eu recebi um pai uma vez no consultório, quase infartando, ele tinha 3 pontes de safena. E aí por que ele estava tão bravo? O filho pediu o carro emprestado, ele emprestou o carro para o filho. O filho disse que voltaria às 14 horas. E o filho não voltou. O filho não voltando para entregar o carro para ele não pôde ir no banco. E naquele dia estava vencendo a prestação de um apartamento dele, que ele comprou. Então ele foi ficando com tanta raiva do filho, porque o filho não voltava. E aquilo foi tomando conta dele e ele estava quase infartando. E aí a esposa trouxe no meu consultório. E aí eu falei com ele, calma, vamos pensar aqui. Quem foi que emprestou? O seu filho pegou seu carro escondido? Ele falou, não, ele me pediu emprestado. Então você emprestou. Não, mas eu emprestei para ele até 2 horas. Mas você sabe que jovem, ele não tem muita noção de horário. Então, ele não sabe por quê. Outra coisa, ele sabe que a duplicata está vencendo hoje? Mas devia saber. Não, eu estou perguntando se ele sabe. Não, ele não sabe. Então não é culpa dele, ele não sabe que a duplicata está vencendo hoje. Agora vamos à terceira pergunta, eu disse para ele. Quanto é a multa para você pagar essa duplicata amanhã? Aí ele falou, aí ele pensou, falou, R$23. Eu falei, olha só, sua vida vale R$23, é isso? Você vai infartar por R$23? Aí ele ficou assim. Mas é a atitude dele, não, ele nem sabe por que você está devendo essa duplicata. Pronto, aí ele foi se acalmando. Amanhã você vai no banco, paga a multa, R$23. Pode até cobrar do seu filho se quiser. Pronto, acalmou. Então quando você traz para a razão, a coisa fica muito mais fácil. Qual foi o surto dele de fúria? Foi a pirraça.
A pirraça do menino que tomaram o carrinho dele. Me tomaram meu carrinho, é meu carrinho. Ele não podia ter tomado. E ele começou a agitar. E só que esse outro que tomou o carrinho dele é o filho dele. E ele agora é adulto, ele agora tem 65 anos. Ele não tem mais 3. Mas como é que ele se comporta com 3? É o inconsciente. O inconsciente, ele é atemporal, ele é acronológico. Ele não existe passado, presente, futuro. É só o eterno presente. Então ele se comporta como se estivesse no presente. Daí a causa da pirraça do adulto. Então nós adultos somos pirracentos. Nós adultos temos birra, a birra de adulto que provoca tanta crise, tanto conflito. E aí depois que passa, a gente se arrepende, se envergonha, mas aí já é tarde, já passou, aí a gente não tem como ir pedir desculpas à pessoa a quem nós ofendemos. Então é importante que a gente fique atento, né, nessa questão. Traga para a razão o que está acontecendo. Pessoal, amanhã, terça-feira, na verdade toda terça-feira, 8h15 da manhã, temos o Você do Divã, transmitido pela Rádio Cultura de Alfredo Chaves. Você pode sintonizar na Rádiosnet, e colocar lá e procurar lá a Rádio Cultura de Alfredo Chaves, colocar como preferencial e na hora clicar e escutar o programa. Ou você pode também acompanhar aqui pelo Facebook. Eu vou estar aqui, então o programa vai ser transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura de Alfredo Chaves, Rádio FM, e pelo Facebook. E o tema que nós vamos abordar amanhã será depressão, né? O que você precisa saber sobre depressão. Então vamos conversar, ansiedade. Amanhã vamos conversar sobre transtorno de ansiedade. Qual é a visão psicanalítica do transtorno da ansiedade? Amanhã, terça-feira, 8h15 da manhã. O programa dura 45, 50 minutos. Vai de 8h15 até 9 horas. Às vezes passa um pouquinho, né? E você pode participar mandando perguntas, tá bom? Então espalhe aí, divulga para nós. Toda terça-feira, 8h15 da manhã, Você no Divã, pela Rádio Cultura de Alfredo Chaves. Ok? E eu espero ter contribuído aí. Essa live foi uma encomenda, a pessoa pediu para eu falar desse assunto. O próximo assunto que nós vamos abordar aqui vai ser sobre a questão do papel do pai e da mãe. Aliás, eu quero... antes de responder as perguntas, lembrar de um outro tipo de pirraça, pessoal. É a pirraça política. O que a gente percebe hoje? O Brasil está dividido em 2 grupos ideológicos. E esse processo ideológico, ele se espalhou por todos os espaços. Isso está no espaço religioso, isso está no legislativo, isso está no poder executivo, isso está no poder judiciário, isso está no Ministério Público. Então nós vamos ver dentro do judiciário juízes que são, de um lado, que apoia um lado ideológico e juízes que apoia o outro lado ideológico. Nós vamos ver, é interessante isso, lá no Supremo Tribunal Federal, os Supremos Juízes são partidários. Hoje é uma briga política. Hoje é uma briga partidária. Nós vamos ver isso no Ministério Público. Você tem promotores que defendem tal área, tal segmento, e promotores que defendem outro. E no meio disso tudo tem lá o ex-presidente Lula, que representa um grupo, e tem um outro grupo. Mas o que eu quero? Eu não quero fazer uma discussão partidária, ideológica aqui, não. Eu quero analisar aqui a pirraça. Porque, por exemplo, se o grupo que apoia o presidente Lula apresenta uma proposta boa, o outro grupo ignora, não discute. Se o outro grupo, que é contra o presidente Lula, que quer ver o preso, apresenta uma proposta boa, o grupo do presidente também não quer saber. Então a gente percebe aí a pirraça. Eu vejo as postagens
E às vezes uma postagem legal e embaixo ali aqueles que se colocam contra, mesmo sendo uma coisa legal. Às vezes eu vejo uma postagem chata e vejo pessoas que defendem. Por exemplo, vou dar uma ideia, um exemplo aqui para mim muito claro. Uma candidata ou pré-candidata a presidente da República foi lá naquele programa Roda Viva. E os entrevistadores machistas não permitiam que ela falasse. Eles não deixavam ela responder. Eles interrompiam a resposta dela. Então, uma coisa absurda no mundo do século XXI. O que eu percebi na postagem? Pessoas que estavam indignadas com a atitude daqueles homens, mas pessoas que defendiam, que diziam que ela realmente não podia ser ouvida e tal. Então, a gente percebe que as pessoas perderam a razão. Nós perdemos a razão. Perder a razão no sentido de não raciocinar, de deixar que o nosso inconsciente, que os nossos impulsos falem por si. E nós somos seres racionais. Nós somos seres humanos. Não somos animais para agirmos só pelo instinto. Então eu só queria fazer... Alguém me pediu para fazer essa reflexão, eu já aproveitei e coloquei aí dentro, que é para não parecer uma discussão ideológica, é uma discussão psicológica. Ok? Então vamos ver as perguntas aí e anunciar as participações na live de hoje. Vamos lá. Tem muita gente aí, gente compartilhando, compartilha. Outra coisa, pessoal, enquanto eu vou procurando aqui, nós temos um aplicativo. Você vai digitar, vai abrir o Play Store dos celulares Android e vai digitar a palavra psicanálise. Vai aparecer uma foto comigo no fundo, né? Uma foto da SBP e eu na foto, e aí vai estar lá minhas lives. Também tem outros, são duas psicanálises, tanto faz qualquer você acessar um ou outro, eu prefiro que você acesse aquela que tem a SBP. A outra que tem uma foto minha com fundo vermelho, também é minha, mas é uma foto que é uma live, que é um aplicativo que é patrocinado. Então você vai aparecer um monte de anúncio, o outro não aparece anúncio. Todos dois recebem vídeo. E aí você pode ir lá acessar todas as minhas lives. Você pode assistir do seu celular, onde você estiver, e pode divulgar. Eu peço a você que compartilhe essa live, que faça chegar. Você pode clicar e pegar o link e mandar para os contatos do WhatsApp. Vamos lá. Então, Jaci Mendes, estou acenando para você, Jaci, um abraço. Silvana Santos, um abraço, Silvana. Silvana Santos, eu não sei se é a Silvana da Inglaterra, está aí com a camisa do Brasil. Silvana, se você é a Silvana da Inglaterra, em outubro eu vou à Europa e eu vou em Londres, lá visitar o Museu do Freud, a casa do Sigmund Freud. Edson Camisão, um abraço. Penha Rodrigues, um abraço, Penha. Dirley Oliveira, meu primo querido, Dirley, professor da Escola de Goleiros. Um abraço para você, Dirley, meu primo querido. Bruno Santana, grande professor Bruno Santana, um abraço. John Harley, um escritor lá de Sete Lagoas que eu admiro muito. Alessandra Ribeiro, boa tarde, Alessandra. Luciano Freitas, meu grande amigo Luciano Freitas de Campos, né, Luciano? Um grande abraço para você, meu amigo. A Penha Rodrigues, Aloísio, ore por mim. A pressão não quer controlar, então... Penha, você é controladora, você quer controlar o mundo, aí a sua pressão não aguenta. Então, Penha, a minha sugestão é você começar a relaxar. Não queira ter o controle de tudo, não queira ter o resultado das coisas, só faça. Não se preocupe com o que vai acontecer, com o que vai resultar. Deixe as coisas acontecerem, confie em Deus, porque a sua pressão sobre o mundo provoca a pressão interna. Seu sistema nervoso central não está suportando, tá bom? Mas pode contar com as minhas orações, minha amiga. Ana Arocho, um abraço, Ana Arocho. Gabriela Tavares, um abraço, Gabriela. Eduardo Elias Pereira, um abraço, Eduardo. Viviane Dyer, um abraço, Viviane. Joyce Cabral está dizendo boa tarde, Joyce, querida amiga. William Machado, mas quem? Bárbara Santos, minha filha querida, aí acompanhando, tentou falar comigo pelo telefone, minha filha. Eu vi aí, já vou te retornar, tá bom? Beijo do meu netinho Bernardo. Luciano Barbosa, boa tarde, Luciano. Miguel de la Piccola, ok, Miguel, um abraço.
Marcela Pereira, de Denver, Colorado. Colorado, Estados Unidos aí, né, Marcela? Um abraço. Cris Franco, de Leopoldina. Abraço, minha querida. Um beijo no Kiko Loucaço e na Ives. Né? Marcela Pereira tá dizendo, oba, consegui. Olá, amigo. Beijo de Denver. Beijo, Marcela. Brasil aí ganhando do México, hein, Marcela? Ana Moraes. Um abraço, Ana Moraes. Mercedes Honorato. Detinha Tabosa. Ei, minha querida amiga Detinha, lá de Caruaru, Pernambuco. Abraço. Outro caruaruense aí, Luiz Concorde. Um abraço, meu amigo Luiz. Tá? Sou seu fã aí, Luiz. André Alves Rodrigues. Ei, André, um abraço. Vi uma foto sua no Instagram. Tá bonito, hein, cara? Saudade de você. Um abraço. André, eu tô com um curso de psicanálise, uma turma lá em Nova Venécia, cara. Não sei se você tá em Nova Venécia ainda, você é da região lá, né? Regina Bonadia, Mara Bonadia. Um abraço, Regina. Josenildo Correia Lima. Andréia França. Um abraço, Andréia. Iliane, doutora Iliane Ionara, lá de Belo Jardim, psicanalista. Então, como é que tá a Iliane, os atendimentos aí? Olha, eu tô falando aqui da psicanálise. Pessoal, quem mora em Belo Jardim, procura a doutora Iliane aí, viu? Excelente psicanalista. Eu assino embaixo, super recomendo. Michele Zuen, um abraço, Michele. Olha a outra aqui, ó, doutora Márcia Lemos, também psicanalista, também de Belo Jardim, Pernambuco. Esse povo aí, olha só, gente, só profissional de alto nível. Doutora Márcia Lemos, inclusive, trabalha com psicanálise infantil. Pode procurá-la aí, viu? Doutora Márcia Lemos, doutora Iliane. Lorena Faria, boa tarde, Lorena. Leandro Costa, um abraço, Leandro. Marco Antônio Chacu, ei, Marco Antônio, um abraço, amigo. Regina Rodrigues. A Michele Zuen está dizendo o seguinte: 8h15 eu não poderei ouvir por conta do trabalho. Vai ficar gravado no Facebook ou no aplicativo? Claro, minha amiga, vai ficar gravado no Facebook e no dia seguinte vai para o aplicativo também. Diogo Oliveira. Ok, Diogo, boa tarde. Paola Petrilo, sempre presente aí. A Michelle está dizendo, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e gostaria de ouvir, mas 8h15 é impossível para mim. Gostaria que ficasse gravado para que eu possa ir no Facebook. Claro, vai perder o emprego por causa da live. Vai ficar gravado no Facebook, tá bom? Vai ficar gravado no Facebook. Mas recomenda para os seus amigos que podem ouvir, que eles podem assistir pela Radiosnet. Só entrar no aplicativo Radiosnet que também dá para assistir por lá ou aqui pelo Facebook, tá bom? Ariela Rocha, Márcia Costa. Ei, Márcia, já tá de volta nos States ou tá no Brasil ainda passeando? Um abraço, querida. Rafael Nas, um abraço, Rafael. Paulinha Jericoara. Jericoacoara é uma cidade, é uma região belíssima, turística, né, Paulinha? Você mora bem, hein? Um abraço. Tá dizendo, sempre bom ver tua live, aprendendo muito contigo. Um abraço. Obrigado, querida Paulinha. Joyce Cabral, de novo aqui. Hélio Souza. Oi, Heloísa, tá dizendo a Márcia Costa. Marcela Pereira tá mandando um beijão com coração para mim aqui. Carmen Silveira, minha querida Carmen Silveira, um abraço, querida. Iraci Silva, minha tia querida, beijo, minha tia, sua bênção. E aí, Marcela Pereira mandando a bandeirinha do Brasil e Estados Unidos. Gente, terminamos aqui então essa live e nos vemos amanhã às 8h15 em Você no Divã, pelo Facebook e pela Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves, que pode ser sintonizado pela net, pela Radiosnet, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo!